Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E a Polícia Federal realiza hoje a Operação Flight Level. A ação apura o crime de tráfico internacional de drogas por meio de jatos executivos. Os alvos da investigação são suspeitos de lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. 90 policiais cumprem 2 mandados de prisão preventiva e 20 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Foi autorizado o bloqueio de contas de 29 pessoas físicas e jurídicas e o sequestro de 15 veículos, 5 imóveis e 8 aeronaves, bem como a suspensão de atividades de 6 empresas. E mudando de assunto, o estudo clínico final comprovou a eficácia maior da Coronavac em intervalos de mais de 21 dias entre as doses. O artigo científico foi encaminhado para a revista The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo. A eficácia mínima para casos sintomáticos de Covid-19 atingiu 50,7%, o que demonstra que a vacina reduz pela metade os novos registros de contaminação em uma população vacinada. Inicialmente, os resultados apontaram para eficácia de 50,3%. Na pesquisa final, os resultados também apontaram melhor em relação aos casos que requerem assistência médica. A eficácia da vacina variou entre 83,7% e 100%, quando o estudo preliminar indicava entre 78% e 100%. Ainda segundo o estudo, a eficácia da Coronavac pode chegar a 62,3% com um intervalo de mais de 21 dias entre as 2 doses da vacina. A pesquisa mostrou que a Coronavac se revelou eficaz na proteção contra as variantes brasileiras P1 e P2 do vírus SARS-CoV-2, por se tratar de uma vacina feita a partir do vírus inativado. Participaram do estudo entre 21 de julho e 16 de dezembro de 2020 mais de 12 mil voluntários em 16 centros de pesquisas brasileiros. Todos receberam ao menos uma dose da vacina ou placebo. Desse total, 9.823 participantes receberam as 2 doses. Ninguém morreu por Covid-19 durante o estudo. E ontem, várias cidades registraram protestos contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de que os governos regionais podem proibir as celebrações religiosas por causa da pandemia de coronavírus. Por 9 votos a 2, a maioria dos ministros do STF usou a ciência como justificativa para a decisão. Em Brasília, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade reuniu centenas de pessoas. Com cartazes e faixas, os manifestantes caminharam até a sede do Congresso na capital federal. O movimento exige liberdade religiosa e denuncia o que chama de influência comunista. O protesto também apoia o presidente Jair Bolsonaro, que se opõe às restrições. Ele critica os pedidos para que a população fique em casa e entre em conflito com autoridades locais que impõem medidas de confinamento em uma tentativa de frear o avanço do vírus. E nos destaques internacionais, a Índia ultrapassou o Brasil e agora é o segundo país com o maior número de infecções por coronavírus. Foram 168 mil casos em um único dia. A Índia registrou aumento de novas infecções por coronavírus nas últimas semanas. São 13 milhões e meio de casos, 20 mil a mais do que o Brasil. Especialistas indianos indicam como causa a grande aglomeração sem o uso de máscaras. Nos comícios dos estados com eleições programadas, a Índia registrou um aumento de 70% na comparação com a semana anterior, enquanto o Brasil registrou tendência de alta de 10%. A alta de casos na Índia levou as regiões mais afetadas a anunciar restrições de movimento e de atividades. Já a Inglaterra reduziu as restrições contra a Covid. Lojas, bares, academias e cabeleireiros da Inglaterra reabriram após 3 meses de confinamento.
Depois de intensas restrições na Grã-Bretanha, o primeiro-ministro Boris Johnson disse que a reabertura foi um grande passo para a liberdade. Mas ele também pediu que as pessoas se comportem de forma responsável. 2020 foi o pior ano para a economia em mais de 3 séculos no país. Centenas de milhares de empresas foram fechadas desde o início de 2021, quando a Inglaterra iniciou o terceiro bloqueio para conter as infecções crescentes. A campanha de vacinação e as medidas de bloqueio reduziram as mortes em mais de 95% e os casos em mais de 90% a partir do pico de janeiro. O serviço interno não deve ser permitido até o dia 17 de maio. O coronavírus ainda é uma ameaça. Uma pessoa foi morta e outra foi ferida gravemente a tiros no início da tarde de hoje, em frente ao hospital Henri Dunant, em Paris. O atirador fugiu em uma moto e é procurado pela polícia. Vários disparos foram relatados em frente ao hospital, que socorreu as 2 vítimas. De acordo com a polícia, a mulher ferida é uma agente de segurança do próprio hospital geriátrico, onde atualmente funciona como um centro de vacinação contra a Covid-19. Os arredores do hospital foram isolados e havia uma grande presença de polícias patrulhando as ruas e ambulâncias estacionadas. Atrás da faixa policial, pacientes com consultas médicas faziam fila. A tensão entre Irã e Israel segue em escala. Nesta segunda-feira, Teherã acusou o Estado judeu de ser o responsável pelo ataque da véspera à central de enriquecimento de urânio de Natanz. Foi nesta central do complexo nuclear de Natanz onde Teherã inaugurou ou começou a testar no sábado novos conjuntos interconectados de centrífugas. É claro que o regime sionista com esta ação tentou se vingar do povo do Irã por sua paciência e atitude sábia em relação ao levantamento das sanções americanas. A resposta do Irã será a vingança contra o regime sionista no momento e lugar certos. No domingo, a Organização de Energia Atômica do Irã anunciou que a central de enriquecimento de Natanz, no centro do país, tinha passado por um incidente. O ato foi classificado como terrorista, provocou um corte de energia, mas não deixou nenhum morto, ferido ou contaminação. O episódio ocorre em um momento de esforços diplomáticos para conseguir a retomada do Acordo Internacional de 2015 sobre o Programa Nuclear de Teherã. E para encerrar, olha só, há 60 anos, Yuri Gagarin deu início ao voo que entrou para a história. O cosmonauta foi a primeira pessoa a ir ao espaço e nesta segunda-feira a Rússia relembra o feito. O presidente russo Vladimir Putin viajou para Engels, a pouco mais de 700 quilômetros de Moscou, o local em que o cosmonauta pousou e onde foi construído um monumento em homenagem ao voo histórico. Às 9h07 da manhã, no horário de Moscou, Gagarin iniciou o voo com a frase que entraria para a história: "Lá vamos nós". Depois da decolagem da base até então secreta de Baikonur, a nave Vostok voou por 108 minutos, o tempo necessário para completar uma órbita ao redor da Terra e pousar na estepe russa. A pequena cápsula em que Gagarin aterrissou em condições extremas vai ser exibida no Museu da Conquista Espacial de Moscou. A exposição vai ser inaugurada na próxima terça-feira e recebeu o nome de Primeiro. Além da cápsula, objetos pessoais do cosmonauta vão ser exibidos, como a imponente chave que usou para acionar os motores da nave ou o assento ejetável utilizado na missão. Em 1957, a União Soviética foi o primeiro país a colocar um satélite em órbita, o famoso Sputnik, mas a viagem 4 anos depois se tornou o símbolo da dominação sobre os Estados Unidos na corrida espacial. Gagarin, morto em 1968, se transformou no rosto e símbolo da conquista do espaço. Atualmente, a Rússia enfrenta obstáculos para inovar e, nos últimos anos, registrou dificuldades em vários lançamentos frustrados. O país enfrenta problemas crônicos de financiamento, corrupção e, desde o ano passado, perdeu o monopólio de décadas nos voos rumo à Estação Espacial Internacional, que agora podem ser feitos com a empresa americana SpaceX. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima tarde para você.